Olá, vamos para nossa aulinha de matemática e hoje nós trabalharemos com números racionais. Esta sequência nos possibilitará desenvolvermos a ideia do que é um número racional. Quando a gente trabalha com números e aí fala, o número que tem vírgula, a gente fica meio que temeroso, isso é difícil, eu não compreendo. Fração, isso é difícil demais, eu não compreendo isso. Mas a gente verá que nada disso traz dificuldade assim. A gente basta desenvolver a ideia de que é uma representação daquilo que nós vivenciamos, da vida prática, assim como são os números naturais que a gente viu até agora. Então a tia Vilma, antes de falar dos números racionais, ela vai colocar para vocês, lembrando sobre a questão dos números naturais. Até agora, o que nós temos aprendido, trabalhado, é com o sistema de numeração que a gente vem trabalhando com os naturais, ou seja, aqueles números que vêm na contagem de 1 em 1 para quantificar ou valorar algo, né? E aí nós então estamos tranquilos, acostumados com isso e achamos que é difícil trabalhar com os números que trazem vírgula, né? Mas se nós compreendermos o que isso significa e que nada mais é do que a representação clara daquilo que nós vivemos, daquilo que nós praticamos, assim como aquilo que nós vivemos e praticamos e trabalhamos com os números naturais. Então, falando sobre os naturais, que são aqueles formados de 0 até o infinito através dos 10 algarismos matemáticos, né? Na representação e na composição numérica, nós formamos então aí um conjunto dos naturais. E quando a gente fala de racionais, nossa, esses números não pertencem aos naturais, né? Na contagem de 1 em 1, na troca de 10 em 10, e aí isso é um bicho de 7 cabeças. Não é. O que nós vamos aprender sobre os racionais? Que ele é um conjunto separado dos naturais por uma razão, porque ele representa a prática da vida que nós temos nas nossas coisas, no que fazemos, no que comemos, no que compramos, no que pagamos, né? As partes do todo, ou seja, eu não tenho mais somente o todo como o natural representa. O número natural, ele representa o todo. Deixa eu te ver organizar aqui e fazer para vocês aqui. Espera lá. Então vamos lá. Tia Vilma vai tentar aqui colocar para vocês o seguinte: o número natural, ele representa o todo. Então veja bem, eu tenho aqui uma barrinha de chocolate, bem mal feitinha, mas tudo bem. Então, quem vai comer essa barrinha de chocolate vai comer totalmente essa barrinha, quer dizer, é o todo, é o inteiro, né? Então aqui eu tenho o quê? Uma barrinha de chocolate. Olha o 1 aqui, o número 1 quantificando isso aqui que é uma barra de chocolate, representa esse todo, esse inteiro. O número racional, ele vem representar, ele pode trazer a representação do todo, do inteiro, mas ele também traz a representação de partes do todo. Vamos ver? Então, vamos lá, que eu tenho aqui outra barrinha de chocolate. Só que, então, essa barrinha de chocolate aqui, eu vou dividi-la pela metade. Faz de conta que a tia tá fazendo tudo muito bonito, tá bem? E aí, eu, então, vou comer essa barrinha de chocolate que é o todo e mais um pedaço de outra barra de chocolate que é um outro inteiro. Então, veja bem, crianças, aqui, ó, eu vou comer essa barrinha aliás, esse pedaço de outra barrinha de chocolate, de outro inteiro. Não vou comê-la todinha por inteiro. Eu vou comer apenas uma parte do todo. Então, aqui eu comi
a barra todinha. Quer dizer, eu comi o todo, eu comi uma barra de chocolate. A outra barra, que é outro inteiro, ela não será comida no seu todo, apenas uma parte. Então, aqui eu comi o inteiro e na outra eu comi a metade. Metade quer dizer uma parte das duas que o inteiro foi dividido pela metade. Estão vendo isso aqui? Isso é uma representação de um número racional. Ou seja, aquilo que representa o todo ou parte do todo. Ou o todo e mais uma parte de outro todo. E assim a gente vai construindo essa questão da representação do número racional. Deixa a tia Vilma voltar aqui e vou trabalhar agora uma outra representação. Vamos lá. Nós temos a mesma situação da barrinha de chocolate. A mesma situação. Então, vamos lá. Comi essa barra todinha. Isso é o todo, é um. Olha só o um aqui completamente sendo representado, né? O todo, o inteiro. E mais parte de outro todo, como aconteceu anteriormente, tá certo? Eu comi uma barra no seu inteiro, no seu todo, completamente, mas comi também metade de outro inteiro. Então, veja bem. Olha só, eu comi uma barra inteira e metade de outra barra, ou seja, um inteiro e metade de outro inteiro. Então, aqui eu tenho um meio, certinho? 1,5 quer dizer que tem um inteiro por completo, que aqui antes da vírgula é o lugar dos inteiros, e aí nós começamos a partir da unidade, normalmente, como acontece na construção, nas ordens, né? E na formação das classes. Então, nós temos o inteiro antes da vírgula, unidade, dezena, centena e aí por diante. E depois da vírgula, nós temos as ordens decimais, né? Quais são? Décimo, centésimo, milésimo. Então, isso aqui representa para nós o quê? Um número racional, é a representação numérica disso aqui que acontece na vida prática. Então, na matemática, no trabalho matemático, a gente está representando essa matemática que acontece na nossa vida, certinho? Então, nós temos um inteiro e metade do outro inteiro, certinho, crianças? Como lá, vocês viram que tinha lá um inteiro e metade de outro inteiro. Isso aqui é a representação dos números racionais, que nós trabalhamos através dos decimais. Então, deixa a tia Vilma tentar aqui, vamos ver, organizar para vocês, que tá meio sem jeito. Não vai dar. Então, nós vamos pensar o seguinte, aqui são os decimais e aqui são os fracionais, que eu trabalho com fração. Tia Vilma é doida, tá certo? E aqui os decimais. Então, nós temos no conjunto dos racionais, nós temos os números decimais, que são aqueles que eu utilizo as ordens do inteiro, que seria unidade, dezena, centena e assim por diante, como também as ordens que representam as partes de outro inteiro, então as ordens decimais que vêm à direita da vírgula. E também a representação fracional, aquela que eu utilizo fração para representar aí o número racional. Então, nós temos duas maneiras de trabalhar com os racionais. Então, vamos dizer o seguinte, os números racionais, eles são formados por dois subconjuntos, que são os decimais e os fracionais, que a gente verá aqui agora, olhando a nossa atividade, certinho?
Crianças, agora então, prosseguindo, me desculpem porque o telefone tocou, mas a tia não vai parar aqui, tá certo? E vamos voltar para aquilo que nós vamos tratar aqui na atividade. A tia vai falar isso junto com vocês para que nós compreendamos a atividade proposta. Então, vem colocado lá para vocês no 1 sobre o conjunto dos naturais, o que é, né? E que forma aí um conjunto infinito de números que representam os inteiros, tá? Tudo que eu tiver aí utilizando os naturais, eu estou representando e trabalhando com o conjunto dos números inteiros. Mas a gente, além dos naturais, nós temos os números racionais. E os racionais, eles não fazem parte do conjunto dos naturais. Por quê? Porque além da representação do inteiro, ele representa também o quê? As partes do inteiro. Ele vem trazendo para nós a possibilidade de nós representarmos e trabalharmos também com as partes do inteiro. Eu posso não ter nenhum inteiro, ter apenas parte de um inteiro, e aí eu estou representando e trabalhando através dos números racionais. Quando então, deixa eu voltar aqui nesta representação, se eu tenho uma pizza, mas eu não vou comê-la, claro, sozinho jamais, né? Mas o grupo de pessoas não conseguirá comer toda a pizza e nós vamos então dividi-la ao meio. Faz de conta que isso aqui tá certo, né? Vamos tentar aqui, dividi-la ao meio, mais ou menos. Gente, que loucura. Tá. Então, o que nós vamos comer? Somente esta parte. Nós iremos comer toda a pizza? Não, ela será comida apenas uma parte. Olha aqui, uma parte do inteiro. Não é todo inteiro. Então, a outra parte será reservada, será guardada. Mas então, o que será comido da pizza? Olha aqui. Não comeu o inteiro, então é zero, não tem inteiro, mas comeu metade da pizza. Olha aqui, crianças, metade. Certinho? Esse 5 tá horrível. Metade da pizza. Certo? Então vamos lá. Ou ainda eu posso representar metade. Por quê? O meio. Porque se eu tenho o inteiro que é 1 e eu dividir ao meio, então cada uma dessas partes será uma parte das duas que o inteiro foi dividido. Então, cada uma dessas partes será uma parte, né, do inteiro que foi dividido em duas. Então, gente, olha aqui. Ele tem aqui dividido ao meio metade, que forma o inteiro, que forma o todo. Então, vamos lá e vamos prosseguir aqui nesta representação. Observando essas escritas que nós temos aqui nessa tira colorida, nós temos uma representação de número decimal. Todos aqui são decimais, tá certo? É o conjunto dos decimais. Mais um é real, que é o sistema monetário. O outro é metro, que é a unidade de medida, que vai medir tamanho, né? O outro é quilograma, que é outra unidade de medida que vai medir a massa dos corpos. E a outra representação decimal é litro, que é a unidade que mede a capacidade dos recipientes que comportam líquido. Então, nós temos o seguinte, aqui nós temos o real. O real, naquela representação, então eu tenho R$1. Olha aqui, R$1 é o inteiro. Eu tenho R$1 todinho. O nosso sistema monetário, ele tem como base o real. Então, R$1, R$2, R$3, R$100. E aí vamos nessa questão de quantificação do dinheiro. Mas pessoas, o real, ele é dividido em 100 partes.
E essas 100 partes formam os centavos, que são 100 partes do real, né? Então, se eu tenho lá R$ 1,75, quer dizer que eu tenho 75 partes das 100 que o real é dividido. Então, olha aí, vocês viram que tem o inteiro e partes de um outro inteiro que é o real, mas que não tem completamente o real, tem apenas partes. E se ele é dividido em 100 partes, quantas partes dessas 100 estão sendo representadas aqui neste número decimal? 75 partes do real. Então, nós temos aí R$ 1,75. Agora vamos para a representação da segunda colocação aqui do número decimal, que é metro, que é a unidade de medida que trabalha o tamanho das coisas. Aquilo, nós medimos o tamanho em metro. Se é menos que metro, nós medimos em centímetros. Então, os pequenos tamanhos, as pequenas medidas, né? A percepção do tamanho é medida em centímetros. Por exemplo, eu vou medir o tamanho do comprimento de um caderno, eu não vou medir em metro, eu vou medir em centímetros, porque o caderno, ele tem o seu tamanho do comprimento dele menor que o metro. E aquilo que é menor que o metro, eu meço em centímetros, que é partes do metro. Então, o metro, ele é dividido, assim como o real, também em 100 partes. Então, um metro, ele foi dividido em 100 partes, que são o quê? 100 centímetros. Então, cada um desses centímetros, eles são ali uma parte do metro dividido em 100 partes. Então, vamos lá. Como que nós vamos trabalhar essa ideia? Ali está representado 2 metros. 2, crianças, está antes da vírgula. Então, representa os inteiros. Quer dizer que eu tenho aí 2 metros inteiros. Completamente, o todo. Mas tem algo a mais. Só que eu não tenho um outro inteiro, né? Um outro metro inteiro. Eu tenho o quê? Partes de outro metro inteiro. Então, se eu tenho apenas partes, eu não tenho inteiro. E, portanto, eu vou trabalhar com essa parte do inteiro. Portanto, eu estou trabalhando com número racional, que representa aí partes do inteiro. E também trazendo o inteiro. Então, é a junção. Se eu tenho menos que o inteiro, eu tenho apenas a parte do inteiro. Se eu tenho mais que o inteiro, mas tenho parte de um outro inteiro. E aí, então, 2,8, né? E nós estamos trabalhando com metros, que é o sistema da unidade de medida que mede o tamanho das coisas. Então, vamos lá. 2,8 quer dizer que eu tenho 2 metros completamente. Vamos imaginar uma fita de cetim. Então, eu tenho, no tamanho dessa fita, eu tenho 2 metros. Mas não tenho somente 2 metros, eu tenho mais que isso. Só que esse a mais, ele não chega a outro inteiro. São apenas partes do outro inteiro. Então, eu tenho esse 8. Esse 8 aí, se o metro é dividido em 100 partes, então aqui eu tenho essa casa decimal é o décimo, e aí se é em 100 partes, eu tenho o centésimo. 100 são 2 casas decimais, ó. O zero aqui do 100 representa as 2 casas decimais. Então, décimo, centésimo. Eu preciso ocupar 2 casas decimais quando eu estou trabalhando com centésimo, certinho? Então, esse 8, será que o metro é dividido em 10 partes? Não, ele é dividido em 100 partes. Então, 8 menos que 100 é igual a 80 na representação. O que acontece aqui? Eu preciso de colocar o zero aqui no centésimo? Não faz diferença.
né? Não faz diferença, por quê? Porque zero. Então, eu sei que 8, em se tratando de metro, que é dividido em 100, eu preciso ocupar duas casas decimais, que é o décimo e o centésimo. Então, se eu estou trabalhando com centésimo, eu tenho 80 partes de 100. Claro isso, crianças? Por isso, 2,8 metros, que equivale a 2 metros e 80 centímetros, tá? Aqui nós temos o inteiro, que é o metro, e aqui nós temos a parte do inteiro, que são os centímetros. E aí as crianças podem me perguntar o seguinte: professora, por que você coloca metro se são 80 centímetros? Lembrando que quem domina é o inteiro. Ó, esse é o inteiro e esse é parte do inteiro. Então, 2 metros e 80 centímetros. Portanto, 2,8 metros, porque são 2 metros. E essa parte do metro, que são os centímetros, que é igual a 80. Claro, crianças, vamos para a próxima representação, que é quilograma, que é uma unidade de medida de massa. Então, nós temos aqui o quilograma. Então, vamos para o quilograma. A mesma ideia, só que diferente do real e do metro, que são divididos em 100 partes, o quilograma, ele está dividido em 1000 partes, tá certo? Olha, o quilograma, um quilograma, ele possui na sua divisão em 1000 partes, 1000 gramas, porque cada parte do quilograma dividido é 1 grama. Se o quilograma está dividido em 1000 partes, então nós temos aqui 1000 gramas correspondendo a 1 quilograma. Então vamos lá. 3, então eu tenho 3 quilogramas inteiros, ou seja, eu tenho 1, 2, 3. Olha a contagem de 1 em 1. 1, 2, 3. 3 inteiros, 3 quilogramas. Mas eu tenho o quê? Eu tenho, além desses 3 inteiros, deixa a tia fazer melhorzinho esse 3 que tá horrível. Continua horrível. Vamos lá, 3zinho, que tá muito feio. Então, além desses inteiros, que são 3 quilogramas, ó, medindo essa massa, né, que a gente popularmente chamamos de peso, mas não é peso, é a massa que está sendo medida. E utilizamos o peso para medir a massa, tá certo? Por isso que nós chamamos popularmente de peso, tá bem? Então, os 3 inteiros que nós já temos, que é 1, 2, 3, lembra dos números naturais? Inteiros, ó, 1, 2, 3 na contagem, né? Mas além dos naturais, aqui, ó, natural, inteiro, mais partes do inteiro. Então, deixou de ser natural, agora é racional. Então, temos quantos? 150 gramas. 3 quilogramas, que são os inteiros, só que eu tenho mais que 3 quilogramas, me desculpem, eu tenho 150 gramas. Essas 150 gramas são do quê? São de um outro quilograma, que é outro inteiro, mas que eu não tenho ele completamente, eu tenho apenas parte do outro inteiro, que equivale das 1000 partes que o quilograma é dividido, eu tenho 150 dessas 1000 partes. Então, aqui, ó, 1000 não é 1, 2, 3 zeros, então 3 casas decimais, 150 gramas, que é correspondente a das 1000 partes que o quilograma é dividido, eu tenho dessas 1000, 150.
Crianças, está fluindo bem para vocês? Vamos lá para a representação do litro. Então, nós temos aqui 1,5 litro. 1 litro. 1 litro. 1 é o inteiro. Olha aqui, antes da vírgula. 1. Bem feio também. Então, nós temos aqui 1, continua feio. 1, antes da vírgula, porque esse é o inteiro, é o todo. Mas, além de 1 litro inteiro, eu tenho mais metade do litro. Então, veja bem, vamos lá para a nossa compreensão. Vamos imaginar 1 litro de coca, que todos gostam, né? Então, 1 litro de coca. Olha aqui o litro de coca inteiro, completo. Mas não tem só 1 litro de coca, tem mais metade de outro litro. Por que metade? Porque também, como o quilograma, o litro é dividido em 1000 partes. Certinho? Então, o litro, então, olha, 1 litro é igual a 1000 mililitros. O que é o mililitro? São as partes que o inteiro litro está dividido, que são 1000 partes. Então, mililitro, por quê? 1000 partes do litro, mililitro. Então, cada uma das 1000 partes que o litro, que é o inteiro, é dividido, é 1 mililitro. Tá bom, crianças? Então, vamos prosseguir aqui na nossa compreensão. Então, aqui nós temos 1 inteiro e metade de outro inteiro. Eu tenho 1 litro, é o todo, é o inteiro, mas eu tenho também metade de outro litro. Aí você fala para mim, por que 5, professor? E por que metade de 1000 são 500? Então, vamos lá. Metade de 1000 são 500. Só que 500 aqui, ó, décimo, centésimo e milésimo. Não estamos falando de 1000, milésimo. E aí, a casa do milésimo está ocupada por 0. A casa do centésimo está ocupada por 0. Então, não dizem nada. Com a representação ou não, né? Ali do 0 nestas ordens decimais não vai alterar em nada porque é 0. E a casa do décimo está lá com o 5. Então, veja bem, quando eu tenho metade de 1000, então metade de 1000, né? Não são 500? São 500. Então, se eu sei que o litro, olha aqui o Linho do litro. Se o litro tem 1000 partes e eu tenho 5 aqui, né? 1 litro e meio quer dizer metade, quer dizer que metade de 1000 é igual a 500. Eu compreendo isso, tá? Isso é uma questão inicial que a gente, é claro, vai aí construindo o nosso aprendizado, tá bom, crianças? Vamos prosseguir aqui na questão sobre a compreensão do número racional pelas frações, que também é um outro subconjunto dos racionais. Nós temos os racionais, que são os números que tratam de partes do inteiro. E esse conjunto, ele se divide em 2 partes, os decimais, que são esses primeiro que nós vimos aqui, certinho? E os fracionais, que é esse que nós aprendemos através do nosso aprendizado sobre frações. Então, vamos trabalhar aqui. Como eu já havia dito, eu tenho uma pizza e irá comer apenas a metade da pizza. A metade não é o todo, certo? Então, o todo, ele equivale a 1, porque é o inteiro. Mas e a metade desse 1? É igual a 1 inteiro dividido em 2 partes. Quantas partes foram utilizadas aqui deste inteiro? Uma parte, quer dizer, uma parte das 2 que o inteiro foi
dividido. Está claro, crianças? E assim para 1/3. Então, vamos lá para a barrinha de chocolate. Nós temos uma barrinha de chocolate e nós iremos dividi-la em 3 partes. 3 partes, olha aqui o inteiro é o 1. 1 é o inteiro, uma barra de chocolate. Por isso que é 1, porque é uma barra de chocolate, não são 2, né? E aí, eu vou apenas comer uma dessas partes que o inteiro foi dividido em 3. Então, eu estou comendo uma parte das 3 que o inteiro foi dividido. Está certo isso, crianças? Está compreensível? O inteiro foi dividido em 3 partes, mas apenas uma foi utilizada. Comeu apenas uma dessas 3 partes que o inteiro foi dividido. Então, 1/3. Olha a representação aí numérica através da fração. Vamos agora para 1/4. Então, nós temos aqui, nós temos uma pizza dividida em 4 partes. Primeiro foi dividida ao meio, depois, então, 1, 2, 3, 4. Então, uma parte das 4 que o inteiro foi dividido. Essa é outra parte das 4 que o inteiro foi dividido. Essa é outra parte das 4. E essa outra parte das 4. Então, 1, 2, 2, 3, 4 partes. Cada parte dessa divisão do todo, que é o 1, que é o inteiro, em 4, né? 4 partes. Então, cada uma dessas partes é uma parte das 4 que o inteiro foi dividido. E agora vamos para 2/3. Então, representando aqui, vamos lá. Nós temos aqui outra barra de chocolate e nós vamos dividi-la em 3 partes. Mas agora eu tô com muita vontade de comer chocolate, mas eu vou comer uma e vou comer outra também. Quantas partes desse inteiro eu comi? Se o inteiro foi dividido em 3, eu comi uma parte, 2 partes, sobrou uma parte. Então, quantas eu comi? 2 partes do inteiro. Estão vendo aqui, crianças? Então, cada uma dessas partes corresponde a uma parte de 3 que o inteiro foi dividido. Ou seja, cada uma corresponde a 1/3. Eu comi quantos terços? 2/3. Crianças, isso tá ajudando vocês? Espero que sim. E aí, hoje é esse estudo sobre os números racionais. A tia Vilma depois falará na outra aula sobre a leitura do texto, tá? Que eu gravarei em seguida.